Direito em Movimento está de volta, hoje conhecendo o balanço dos 2 anos e meio da gestão atual da direção da OAB Seção do Rio de Janeiro. Bem, o programa aqui nós estamos abordando várias questões, eu não posso deixar de abordar a relação da OAB com algumas instituições importantes e alguns problemas nacionais, como, por exemplo, morosidade judiciária. Doutor Wadi, o que a OAB tem feito para enfrentar essa questão, que é uma questão já de décadas, e que se reclama, e a gente acaba encontrando muita timidez, às vezes, para enfrentar o problema. Como é que o senhor está tratando essa questão? Nós temos, historicamente, aí não falo só da minha gestão, mas a OAB, historicamente, sempre procurou enfrentar, né, essa que é uma mazela da cidadania brasileira, não é? A má prestação de serviços por parte do Poder Judiciário. Morosidade do Judiciário é um fenômeno universal, isso não é um problema brasileiro. Não é? O Judiciário é moroso por natureza. Agora, há uma morosidade aceitável, até porque nós não podemos cair no extremo de querer o processo sumário. O processo sumário é coisa dos regimes totalitários. Né? O processo julgado em 24 horas, né, não é apanágio, não é característica... Não é justiça rápida, né? Não é característica das democracias. Agora, há morosidade que é inaceitável. Né? Há morosidade em que o autor da ação morre por velhice, né, e não vê o seu processo julgado. Então é essa anomalia, né, que a OAB sempre procurou enfrentar. Obviamente, esse é um problema que não depende da OAB. Né? Não depende de nós, não somos nós que realizamos os concursos para a magistratura, não somos nós que realizamos concursos para os serventuários, não somos nós que distribuímos, né, os servidores nos cartórios, que distribuímos os juízes pelas varas. Né? Isso, obviamente, é atribuição da administração dos tribunais. Agora, o que a OAB faz é propor, é denunciar, é reclamar, é mobilizar os advogados, é mobilizar a sociedade. Isso nós sempre fizemos. Óbvio que isso não tem sido suficiente. Uma das bandeiras que a OAB levantou, e essa foi uma bandeira vitoriosa, foi a criação do Conselho Nacional de Justiça, que foi criado com a emenda constitucional número 45. E o Conselho Nacional de Justiça finalmente começa a concretizar determinadas tarefas, né, para as quais foi criado, a de planejamento estratégico do Poder Judiciário. Hoje o Conselho Nacional de Justiça já dispõe de dados suficientes, né, acerca do Poder Judiciário, número de juízes, número de servidores, processos que tramitam, né, em cada estado, em cada tribunal, em cada vara, em cada cartório, enfim. Ele já dispõe praticamente de todos esses dados e hoje o Conselho Nacional de Justiça, do meu ponto de vista, já estará apto a começar esse tão desejado planejamento estratégico do Poder Judiciário. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, normalmente, quando nós tratamos do tema morosidade do Judiciário, nós levantamos logo a bandeira de mais concurso para servidores, mais concurso para juiz. Mas será que em determinada justiça, em determinada localidade, aqui no centro do Rio de Janeiro, há necessidade de mais serventuários? Pode ser que sim, pode ser que não. Por que pode ser que não? Talvez eles estejam mal distribuídos. Né? Pode ser que um gabinete de desembargador, né, tenha mais serventuários do que aquele número necessário. Né? E a vara, o cartório da vara lá embaixo, né, esteja à míngua de funcionários. Isso é uma anomalia, porque o grande público e os advogados, em sua grande maioria, vão ao cartório da vara, não vão ao gabinete do desembargador. Né? Então, o que nós estamos chamando, então, de planejamento estratégico? É racionalizar os serviços do Poder Judiciário. E, de fato, realizar concursos onde se precise realizar concursos. Eu tenho a impressão, né, que se nós racionalizarmos esse serviço, se o Conselho Nacional de Justiça cumprir com a sua missão constitucional de efetivar esse planejamento estratégico, em poucas localidades haverá necessidade de concurso público, só naquelas, de fato, onde haja um número insuficiente mesmo de juízes e serventuários,
como em algumas localidades do interior do estado do Rio de Janeiro. Então, esse papel a OAB tem desempenhado. Agora, infelizmente, isso não depende de nós. A decisão política não é nossa. A nós compete denunciar, reclamar, reivindicar, mobilizar e propor. Doutor Felipe, mas algumas ferramentas têm sido colocadas à disposição do advogado. Por exemplo, o recorte eletrônico. De onde surgiu essa ideia e o que é isso? A ideia era facilitar o acesso do advogado à leitura do seu diário oficial, das suas publicações. Nós sabíamos que o advogado muitas vezes não tinha condições de pagar uma empresa privada que fazia ainda aquela leitura em papel. O advogado tinha dificuldades, né, principalmente no interior, com o atraso na circulação de diário oficial, e o presidente Wadi e a nossa gestão buscou, junto à imprensa oficial, teve o apoio da imprensa oficial nisso, um sistema de informática que hoje, agregado a um web e-mail, ou seja, todo advogado hoje tem gratuitamente um e-mail com o endereço da OAB. E ele vai lá todos os dias, ainda na parte da manhã, como isso é feito de forma digital, é feito ainda na madrugada, ele recebe todas as suas publicações. Inclusive, posso aproveitar para anunciar aqui que dentro em breve ele vai receber as publicações de todos os tribunais do Brasil, não só apenas dos superiores e do Rio de Janeiro. Então, se ele tiver um processo só, como é permitido lá em Pernambuco, o recorte digital do Rio de Janeiro vai fazer essa leitura para esse advogado, o que claramente barateou o dia a dia do advogado, é uma ferramenta importantíssima, principalmente para aquele que é advogado do contencioso, vive dos processos, né? Doutor Adi, uma questão também institucional, que também é objeto de crítica, é que o judiciário é composto por ex-advogados em algumas parcelas por conta do 5º Constitucional. E a indicação desses personagens políticos são feitos pelas entidades de classe, no caso a OAB. Como é que isso está sendo feito hoje? A Constituição prevê, né, que 1/5 da composição dos tribunais será composto por indicação da OAB e do Ministério Público. Então não é só a advocacia, o Ministério Público também participa do sistema, da concepção do chamado 5º Constitucional. A ideia, a concepção do 5º, ela parte do princípio de que o Poder Judiciário pode e deve ser oxigenado com a presença na sua composição de integrantes dessas duas outras categorias, né, que também pertencem ao sistema judiciário, a advocacia e o Ministério Público. Então, principalmente em relação à advocacia, a ideia, a intenção, o objetivo é de que essa tecnicalidade exacerbada do juiz togado, né, do juiz que julga, do juiz de escravo da lei, né, ela seja mitigada, né, não mitigada com decisões legais, obviamente, não é isso, mas mitigada com uma certa informalidade que a advocacia pode levar para dentro do Poder Judiciário. Informalidade no sentido da quebra da rigidez, da interpretação literal, né, da lei, né, trazer novos aportes, trazer uma nova visão, uma visão mais aprofundada, com mais sensibilidade social. Afinal de contas, aquele que hoje é desembargador, mas exerceu a advocacia até bem pouco tempo, ele tem uma noção melhor de como funcionam os cartórios, como funciona a advocacia, como funciona a própria justiça, mais ampla que o próprio juiz togado, que já está lá não sei quantos anos, né, e perde o contato com essa realidade. Então, a intenção do 5º é essa. Agora, obviamente, a OAB tem uma responsabilidade muito grande nessa escolha. A OAB não pode falhar nessa escolha. A OAB não pode, ou pelo menos não deve, promover escolhas espúrias, promover escolhas que não estejam dentro do preceito constitucional, do perfil constitucional para o 5º, né, de ilibar da reputação, de notório saber jurídico, né? Quer dizer, sobretudo é uma indicação ética que a OAB deve fazer, né? Que deve fazer, e nós devemos reconhecer que nem sempre fez. E daí, ao não proceder bem a essa escolha, ao não escolher bem, né, isso gera críticas, aliás, críticas corretas. Só não acho que essas críticas devam atingir de morte, né, a figura do 5º Constitucional. E nós temos procurado dar o exemplo aqui no Rio de Janeiro, né? Hoje, as nossas escolhas aqui no Rio de Janeiro têm recebido aplausos unânimes, tanto da advocacia quanto da própria magistratura. Então, para finalizar, a profissão de advogado no mundo
ela é vista com muitas críticas, em alguns países de forma muito severa. O que o senhor diria para o jovem que está estudando direito, está fazendo exame de ordem e que está pretendendo ingressar, e aqueles que estão pretendendo ingressar nesse universo? Primeiro que se prepare para ser advogado, né? Se prepare tecnicamente e se prepare eticamente, né? Nós temos de reconhecer que há críticas por parte da sociedade, de determinados setores aí da nossa população, que são críticas justas ao desempenho, à maneira como determinados profissionais se comportam, né, no exercício aí das suas funções. Agora, temos também, e é preciso que se reconheça isso, temos também que entender que algumas dessas críticas são distorcidas ou por má fé ou por ignorância, né? Às vezes, o advogado, às vezes não, hoje em dia, né, com a globalização também da notícia, da mídia, com a espetacularização da notícia, né, em que determinados acontecimentos que envolvam atividades ilícitas, grandes assassinatos, grandes roubos, né, ganham as manchetes dos jornais de televisão, dos jornais, o advogado, ele acaba tendo sobre si, acaba se transferindo ao advogado a impopularidade do seu cliente, né? E isso serve para fortalecer preconceitos, né? Há determinadas pessoas do povo, da população, que acham mesmo que o chamado bandido não sequer deve ter direito à defesa e que o advogado que defende o chamado bandido também né? Quando na verdade o advogado está ali exercendo, né, um princípio constitucional que é caro à civilização, mais do que a própria Constituição, mais que a própria democracia, que é o princípio da ampla defesa, princípio do contraditório, princípio do devido processo legal. Então, nesse sentido, e em outros, né, a nossa profissão é mal compreendida. Você pode ver, né, eu sempre digo isso, eu estou repetindo aqui o que eu digo na entrega de carteira ao jovem advogado, que vai começar a advogar agora. Um exemplo que eu dou, novela de televisão. Você pode ver, quando tem personagem advogado, normalmente é um pilantra, né, que ensina o seu cliente a como burlar o ordenamento jurídico, né, a como remeter ilegalmente dinheiro para o exterior, a como fraudar uma escritura, né. Quando é médico, né, normalmente é um herói. É aquele que operou um aneurisma inoperável, né, que salvou a vida da mocinha, ainda fica com a mocinha no final, e nós, né, passamos por pilantras, né? As personagens são sempre caricaturais em relação ao advogado. Isso não é à toa, né? Nós temos que ter, em dado momento, senso de humor, mas temos que ver também que a nossa imagem ela está comprometida, né, num certo imaginário popular. E compete a nós, através da Ordem dos Advogados do Brasil, modificar esse imaginário. Tá bom. Olha, infelizmente o Direito em Movimento acaba aqui. Eu agradeço muito a presença dos nossos convidados, o Dr. Wadido Amush, que é presidente da OAB Seção do Rio de Janeiro, e o Dr. Felipe Santa Cruz, que é diretor do Departamento de Apoio às Subseções da OAB Seção do Rio de Janeiro. A gente se encontra no nosso próximo Direito em Movimento. Um grande abraço e até lá.